Angeloni. Começa agora o programa mais completo do seu rádio. Programa Estação Sapiens. Cultura, entrevistas, informação, entretenimento, debates e muito mais. A sua revista eletrônica nas noites de terça. Programa Estação Sapiens. Vem evoluir com a gente. Vencer via Sapiens. 20h02. Boa noite, sou Carlos Dias e iremos ficar juntos aqui até as 21h30 aqui na Estação Sapiens. Programa da Faculdade Via Sapiens e da FM Santana 99.3, que acontece aqui todas as terças-feiras, das 20 às 21h30. Você também pode participar do programa através do telefone 3671-1322 ou através das redes sociais da Faculdade Via Sapiens. Qual é o Facebook, Ótila? Facebook Faculdade Via Sapiens e o Instagram @Faculdade Via Sapiens. Lembrando que o nosso programa ele é transmitido ao vivo nas nossas redes sociais e a partir de amanhã você também pode acompanhar no YouTube. Vai lá no YouTube, pesquisa Faculdade Via Sapiens e a partir do último programa já está sendo alimentado lá no YouTube e você pode reprisar os programas anteriores. O último programa que nós tivemos foi com o Paulinho, lá do Mangaio, a quem eu mando um grande abraço agora. E você vai ficar nós vamos ficar junto aqui até as 21h30. Hoje, com um convidado mais que especial, um tianguaense de nos dar orgulho, que nós vamos bater um papo super bacana aqui com ele, com um cineasta, produtor cultural, amante da cultura, Natal Portela. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele, colocando aí, não vai ser no Pingo nos Is não, né? Na entrevista do dia. Agora no programa Estação Sapiens, Pingo nos Is. Bom, todas as terças nós abrimos o nosso editorial sempre com uma notícia nacional, uma notícia estadual, algum texto nessa área. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje nós vamos abrir nosso editorial com uma pós-graduação que a Faculdade Via Sapiens está lançando em Tianguá. Esta pós-graduação é um MBA em Gestão Executiva de Negócios. Só que eu queria que vocês nos dessem uma atenção interessante. O formato dessa pós vai ser totalmente diferenciado. Eu vou aproveitar o Natal Portela porque tem tudo a ver um pouco com essa pós aqui. Nós vamos fazer um MBA em Gestão Executiva de Negócios, mas com os maiores nomes da Serra da Ibiapaba. Será o seguinte: as aulas acontecerão uma vez no mês, na sexta-noite, no sábado, manhã e tarde. Só que durante a sexta-noite, o que vai acontecer vai ser uma palestra, onde quem vai dar a palestra são empresários da Serra da Ibiapaba. Eles darão a palestra na sexta-noite e no sábado, durante a disciplina, o objeto de estudo daquela disciplina é o empresário e, obviamente, a empresa da qual ele representa. No caso, nós vamos ter quem são esses empresários que irão fazer parte? O Anderson, da Regeres, o Bosco, do Sítio do Bosco, Carlos Haroldo, do grupo CH Vasconcelos, o David, do Julietas, Dr. Rafael Viana, diretor do Hospital São Camilo, o Gutenberg, do Quarto de Ideias, o João Ribeiro Júnior, do Castelo Clube, o Joãozinho, conhecido, a Joviana, da Olibi, o Juliano, do Juliano Importados, Magalhães, diretor do Sebrae, Neila Aragão, da Construpiso, Paulo Moraes, da Eletrociclo Moraes, Pedro Provazzi, da Nutrilite, Ricardo, do Café com Rosas, a Sheila, do Restaurante Manacá, a Sofia, da Bem Granel, e o senhor Valdir, lá do Pão da Vida. São pessoas que são das empresas, de várias empresas da Serra da Ibiapaba, onde estas pessoas irão fazer estas palestras e irão ser objetos de estudo. O Ítalo Oliveira, que está aqui comigo, vamos bater um papo, Ítalo, aqui sobre essa pós. Vamos lá. Eu quero aqui só passar quais são as disciplinas que as pessoas que irão ser ministradas nessa pós. Desenvolvimento de carreira. Isso. Fala de que, Ítalo?
vai falar justamente sobre como o nosso aluno, né, a pessoa que vai estar lá no nosso curso tem a capacidade de desenvolver as habilidades para desenvolver sua carreira. Direito empresarial para gestores. Isso, né? A gente tem uma fragilidade em alguns gestores de não conhecerem muito bem sobre os aspectos jurídicos, né, das empresas, e aí vai dar uma força para quem não conhece mais sobre o direito empresarial. Ética e sustentabilidade. Ética e sustentabilidade, a gente sabe que hoje em dia as empresas têm sido cobradas, né, sobre aspectos éticos, sociais, questões de sustentabilidade ligadas ao meio ambiente e como essas empresas, esses gestores podem estar antenados com essa tendência atual. Gerenciamento de projetos. Pronto, é fantástico, né? Às vezes aquele gestor precisa gerenciar algum projeto, precisa captar algum recurso junto a um banco, ele vai poder, junto do gerenciamento de projetos, saber as ferramentas, os caminhos a seguir dentro dessa disciplina. Gestão de qualidade, gestão da qualidade de processos. Pronto. Mais ligada à parte empresarial, à parte industrial, à parte de logística, como os processos dentro da empresa podem ser melhorados, né? O acompanhamento dos processos empresariais, logísticos. Jogos de negócios. Pronto. É uma disciplina muito atual, certo? Que alguns MBAs de fora têm implantado. Na disciplina de jogos de negócio, a gente faz um ambiente simulado de negociação, de problemas empresariais, e a gente vê e contextualiza problemas dentro dos jogos de negócio. Técnicas de negociação. Pronto. A gente tem diversas metodologias de técnica de negociação. A gente aborda nessa disciplina algumas das técnicas mais validadas no mundo, o método Harvard, por exemplo, de negociação, e como esses gestores podem utilizar isso para o seu como vantagem no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu negócio. Epistemologia das organizações empresariais. É importantíssimo. A gente precisa saber a raiz, né, do que é empreender, do que é gerir alguma coisa. Então, nessa disciplina, a gente vai buscar lá atrás o que é fundamentalmente gerir as empresas e como as empresas evoluíram ao longo da história. Marketing e posicionamento empresarial. Bacana, viu? A gente está na época na era digital e o posicionamento da empresa hoje, principalmente em mídias, em redes sociais, isso fala muito, grita muito, né? Então, o marketing e o posicionamento, a gente vai ver nessa disciplina algumas estratégias de que forma aquela empresa pode se posicionar, se colocar bem no seu nicho de trabalho que deseja ocupar. E também o profissional, que o profissional também tem, né, de alguma forma, de se posicionar estrategicamente. Inovação tecnológica e competitividade. A inovação é um dos temas que está mais em voga hoje dentro da gestão, e a gente pode ver que tipo de processos a gente pode adotar para inovar nos processos que a gente já tem dentro das empresas. Comportamento organizacional. A gente pode aí ver as questões ligadas à gestão de pessoas. Como o comportamento organizacional, como vai ser lidar com isso dentro das empresas. Nova legislação trabalhista. O nome já diz tudo, né, Carlos? Aqui sobre já como... Diz você, né? Já diz tudo sobre a legislação e como esses gestores devem articular proceder, né? isso. Controladoria, né? Os métodos de controle dentro das organizações. Administração do capital de giro. Justamente ligado às finanças das empresas, como gerir isso da melhor forma. Gestão de preço e liquidez. Justamente sobre como precificar os produtos. Às vezes os gestores não sabem, trabalham com achismo dentro de precificação de produtos, e é uma das tarefas mais difíceis que tem no negócio. Dúvida. Inovação em modelos de negócios. Justamente a inovação aí de novo, né? Isso. Pra gente ver como um negócio pode se inovar, né? Se manter no mercado sem... E uma coisa que é super entrar bacana em defasagem. é a gestão e sucessão em empresas familiares. Isso é né? bacana, porque não só aqui em Tianguá, mas em toda a Serra da Ibiapaba, a gente tem um histórico de empresas familiares, não é verdade? Isso. E
a sucessão, ou seja, o filho ou os parentes que vão gerindo essas empresas, essa disciplina vai tratar como isso pode ser fundamentalmente abordado ou como isso pode se dar da melhor forma possível. Bom, gente, vamos lá. Você pode fazer uma pós-graduação, você que está no seu último ano de administração, de contábeis ou de qualquer outro, ou de qualquer outro curso, porque o MBA em Gestão Executiva de Negócios é para quem está relacionado com a área, ou que pensa em gerir, e você vai poder estudar com empresários, né? Ouvi-los, trabalhar junto com eles, opinar, montar trabalhos sobre as empresas da qual eles fazem parte, com o Anderson da Regeres, com o Bosco do Sítio do Bosco, com o Carlos Haroldo do Grupo CH Vasconcelos, com o David do Julietas, com o Dr. Rafael Viana lá do Hospital São Camilo, com o Gutenberg do Quarto de Ideias, com o João Ribeiro Júnior do Castelo Clube, com a Giovana da Ulibi, com o Juliano do Juliano Importados, com o Magalhães do Sebrae, com a Neila Aragão lá da Construpiso, com o Paulo Moraes da Eletrociclo Moraes, com o Pedro Provazzi lá da Nutrilite, com o Ricardo do Café com Rosas, com a Sheila do Restaurante Manacá, com a Sofia da Bem Granel e com o seu Valdir lá do Pão da Vida, lá da padaria. Uma ideia sensacional, né? Que faz um trabalho social lindíssimo, que é o Pão da Vida lá em Viçosa. Então são grandes empresários, um dos maiores empresários executivos, pessoas de negócios, pessoas de gestores da região, que você vai poder estudar juntamente com ele. Esse é o grande diferencial, Ítalo, desta pós-graduação? É o grande diferencial, mas além disso, é importante a gente citar o networking que vai ser possível construir aqui. O que é o networking? Conhecer pessoas. Como essas pessoas, como é interessante manter essa rede de contatos. Não é verdade? Quer dizer, o aluno vai estar ali, vai poder chegar para o cara da Regeres e vai poder mostrar o trabalho dele também para a Regeres e vai poder, no final do curso, se quiser, fazer sua monografia, seu trabalho final de curso, artigo científico, seja o que for, sobre a Regeres, fazendo uma interferência dentro da empresa, não é isso? Isso. O foco desse relacionamento com as empresas, com os empresários, com os gestores, né? Esses alunos vão poder conhecê-los de perto e os palestrantes, os nossos empresários vão poder conhecê-los, né? E vale ressaltar que a nossa turma vai ser uma turma pequena. São no máximo 25 alunos, isso, não é então, isso? É uma turma pequena e é interessante que quem tiver interessado entre em contato, procure a gente nas redes sociais. Nós lançamos essa semana, nós já temos 15 alunos, não é isso? Já temos 15 alunos matriculados, temos 10 vagas ainda, não é isso? Isso Para mesmo. as aulas iniciarem em fevereiro. Isso mesmo. Muito bem. Você que está interessado, Ótimo, o que é que deve fazer? Quem está interessado no MBA em Gestão Executiva de Negócios, um lançamento da Faculdade Via Sapiens em parceria com a Regeres, Sítio do Bosco, Grupo CH Vasconcelos, Julietas, Quarto de Ideias, Castelo Clube, Ulibi, Juliano Importados, Sebrae, Construpiso, Eletrociclo Moraes, Café com Rosas, Restaurante Manacá, Bem Granel, Pão da Vida e com dois grandes palestrantes, que é o Pedro Provazzi e com o Dr. Rafael Viana. Bem, quem tiver interesse nessa gigantesca pós, né? É só ligar para o 99971 9000 ou 99954 3414. Repita. 99971 9000 ou 99954 3414, ou pode também acessar no nosso site www.faculdadeviasapiens.com.br. Lá você vai ter a grade, você vai ter informações sobre o curso. Além dos palestrantes, né, Ítalo, nós vamos ter os professores que irão acompanhar. O cara vai dar a palestra, vamos supor, o Bosco, do Sítio do Bosco, vai dar a palestra dele na sexta à noite. No sábado, no dia seguinte, por exemplo, nós vamos ter uma disciplina de ética e sustentabilidade. Então, o Sítio do Bosco, o Bosco vai dar a palestra na sexta-noite. No sábado, o dia inteiro, a disciplina de ética e sustentabilidade, que vai ser ministrada, mas vai ter como base, como objeto de estudo, o Sítio do Bosco, não é isso? Isso mesmo, cara. E os alunos vão poder ter acesso ao Bosco, discutir com ele e ver como foi o empreendimento, os problemas, as soluções, de como foram resolvidos, é isso? Isso. Lembrando que nossos professores são todos mestres e doutores, certo?
Eles assistem com a turma a palestra do nosso empresário e no dia seguinte, no sábado, eles articulam o conteúdo da palestra com a disciplina. Né? Isso é muito bacana. Em nome da Via Sapiens, você que é coordenador executivo da Via Sapiens, administrativo, professor, mestre em administração, me diga uma coisa, você já tinha visto isso em algum lugar? Nunca vi. Nesse formato, de verdade, eu acho que a Serra da Ibiapaba tem o orgulho de receber, né, um produto desse, uma pós-graduação dessa que, na verdade, é amparada no ombro de gigantes. Não é verdade? Verdade. Gostei. É uma parada realmente em ombros de gigantes. Pois, gente, qualquer coisa, entre em contato com a Faculdade Via Sapiens e venha fazer seu MBA em Gestão Executiva de Negócios com os maiores nomes da Serra da Ibiapaba. Fatos da semana. Fatos da semana. Doutor Ótila, quais são os fatos da semana? Uma semana tão animada, nesta noite fria aqui na Serra da Ibiapaba, uma noite Muito frio, né? Muito frio mesmo. Tá muito bonito a serra hoje. Está linda. Bem, vamos iniciar os nossos fatos da semana, né? Falando aí sobre o decreto que o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje, flexibilizando a posse de armas de fogo. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, um decreto que facilita a posse de armas de fogo. O direito à posse é a autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho, desde que o dono da arma seja o representante legal pelo estabelecimento. Para andar com a arma na rua é preciso ter o direito ao porte. É importante esclarecer a posse e o porte de arma, né? Você ter a posse não significa que você vai poder andar armado na rua. Isso seria o porte. Então, e o porte vai ser tratado, segundo o presidente, futuramente. A bancada da bala já tá doida para aprovar o porte de arma. A posse de arma, que é o que foi facilitado hoje, é você ter uma arma em casa, seguindo algumas medidas, né, que foram tratadas no texto. 4, né? Ele não achou suficiente uma arma, mas a gente pode ter quatro armas, segundo o texto, né? Outro, se é mais 2 filhos, cada um mais 2, né? Todo mundo armado, é uma confusão que dá. É verdade. Só não bastava uma, agora são 4, né? Cumprindo os requisitos, o cidadão poderá ter até 4 armas, limite que pode ser ainda ultrapassado em casos específicos. Não, 4 não é suficiente para mim. 20 armas em casa. 4 não é suficiente para mim, eu quero pedir mais. Então você vai lá na Polícia Federal e justifica que pode ter mais do que 4 armas. Além disso, o decreto também ele aumentou o tempo de validade, que era de 5 anos e hoje passa a ser 10 anos. Que nós temos mais pro dia. Vamos lá, voltando para a onda de ataques que vem ocorrendo no Ceará, né, nos últimos 15 dias, nos últimos 13 dias, na verdade. Fortaleza teve primeira madrugada sem ataque após os 13 dias de ações criminosas. Parece, né? Que o governo federal quis fazer uma... Esqueci o termo, mas é uma interferência direta no estado do Ceará mesmo, qual foi feito no Rio de Janeiro. Isso, ele quis fazer... É uma intervenção, né? Uma intervenção, o termo é esse, uma intervenção Segundo direta. O atual presidente da Câmara dos Deputados que estava em Fortaleza disse que não há necessidade de fazer essa intervenção, até né? porque ele veio buscar os votos aqui, né? Ele não podia ser a favor, né? Ele tinha precisando dos votos para ele ser presidente novamente, mas ele disse que a ideia do governo federal era de fazer uma intervenção realmente no estado do Ceará e estão ali segurando a coisa, não sei até que horas. Pois bem, Fortaleza teve a primeira madrugada sem ataques após 13 dias de ações criminosas contra prédios públicos, veículos e equipamento do Estado. Até às 6 horas da manhã de hoje, não foram registradas ocorrências relacionadas com os crimes dos últimos dias. Vale ressaltar que isso em Fortaleza, o que eu estava até comentando mais cedo, que eu acho perigoso parar assim de uma vez, né? O que é que eles estão planejando, né? Ninguém sabe. Então, fica esse registro aí. Parece que teve aquela ideia, né, que vazou que o governo estadual tinha feito um acordo com, né, o PCC, né, e aí o governo estadual, o Bolsonaro disse que ia fazer uma intervenção, aí o governo foi e disse que imediatamente mandou todo mundo do PCC para outras cadeias federais, justamente para dizer que não teve o acordo. Tem uma coisa mais ou menos nessa linha, eu não posso
questionar, nem afirmar, nem até afirmar porque eu também, é não verdade. tenho conhecimento de causa. E ainda nessa linha, foi assinado no último final de semana a lei da recompensa, que vai pagar até R$30 mil para quem informar sobre os ataques no Ceará. Inclusive para policiais aposentados, né? Isso. A lei, se a pessoa tem alguma informação que possa esclarecer alguns crimes cometidos, fatos ou preparação para os crimes, ou que possa ajudar na identificação de alguns criminosos, vai ter essa recompensa, que varia de R$1 até R$30 mil. Segundo o governador, a prestação da informação e o pagamento da recompensa serão feitos em absoluto sigilo e o anonimato dos denunciantes é garantido. Se alguém souber de algo, liga lá para o 181, que é o disque denúncia, e o sigilo é garantido. Aí, Jamile, pode ganhar esses 30 mil. Vamos lá, né? Dando continuidade aos nossos fatos da semana. Uma notícia boa. Bica do Ipu reaparece após chuva de 35 milímetros. A Bica do Ipu, localizada no município aqui próximo da Serra da Ibiapaba, reapareceu após fortes chuvas registradas na tarde do último domingo. Um temporal foi registrado entre as 16 e 17 horas. A chuva foi suficiente para que a bica mostrasse sua beleza. Segundo a FUNSEMI, choveu de 7 horas da manhã do dia 13 às 7 horas da manhã do dia 14, o equivalente a 35 milímetros. Temos mais? Vamos agora para o nosso like e dislike. Like ou dislike? Ou dislike? Qual é o like da semana, hein, Ótila? O que é que tá tendo de legal aí, além da pós em gestão executiva de negócios, feita em parceria com com os maiores nomes da Serra da Ibiapaba? Hoje nós vamos fazer diferente, hoje nós vamos inverter. Vamos dar primeiro o dislike, né? Vamos lá. Vamos lá, o dislike dessa semana vai para o feminicídio. Nos primeiros 11 dias do ano, 33 mulheres foram vítimas de feminicídio. Entre elas, 17 sobreviveram. Foram 16 assassinatos, né? Hoje em Fortaleza, aliás, em Maracanaú, ocorreu um fato lamentável. O cara tinha terminado, a mulher terminou com o ex-namorado, ele entrou no shopping lá em Maracanaú, atirou nela, né, na loja onde ela trabalhava, e em seguida cometeu suicídio. Teve um que queria ver o celular dela, não foi? Eu não sei. Foi um desses Chegou casos. Em casa, queria olhar o celular, ela não deixou. Ela chegou com a criança de viagem, ele queria olhar o celular dela a qualquer custo e acabou assassinando a mulher porque ela não deixou ver o celular dela. Isso, exatamente. E esse caso que ocorreu, né, em Maracanaú é um absurdo. Então fica aqui o nosso dislike para o feminicídio, que tem crescido estrondosamente já nos primeiros dias de 2019. E o like da semana? O like da semana é um presente gigantesco para a nossa Serra da Ibiapaba, né? A Faculdade Via Sapiens está trazendo o curso de pós-graduação em Direito Processual Civil. Aí para todos os advogados da Serra da Ibiapaba, a Faculdade Via Sapiens trazendo uma pós em Direito Processual Civil. E o que é que tem de diferenciado? Primeiro dizer que ela é toda 100% presencial, assim como a de Gestão Executiva de Negócios. A pós em Direito Processual Civil 100%. E nós temos como para falar sobre isso, né, o coordenador do curso de Direito da Faculdade Via Sapiens, Dr. Rafael Viana, vice-presidente da OAB Subsecção Sobral. Boa noite. Boa noite, Ótila, Ítalo, Natan, todos os ouvintes da FM Santana. Um prazer estar aí de volta, conversando com os amigos. E é isso mesmo, Carlos. A Faculdade Via Sapiens traz a Tianguá uma pós-graduação de ponta, com professores preferencialmente com mestrado e doutorado, com atuação prática nas disciplinas que vão ministrar. Nós vamos abrir 2 pós-graduação, uma em Direito Administrativo e Gestão Pública, em Sobral, no Polo Sobral, e a de Processo Civil na sede em Tianguá. O que é que tem de diferencial, Rafael, nessa pós em... Vamos falar um pouquinho... Em processo civil. Pronto. O que é que tem de diferencial nesta pós em processo civil aqui para a Serra da Ibiapaba? Qual a importância
da comunidade, né, jurídica fazer esta pós? O que é que nós temos de diferencial? Perfeito. O primeiro aspecto, Carlos, foi o que você já mencionou. Todas as aulas são presenciais. O segundo, o corpo de professores é um corpo de professores com experiência, com capacitação profissional. A ideia é fazer uma pós-graduação que tenha um aspecto prático muito forte para que ela tenha uma conexão com o cotidiano da vida do profissional, seja ele advogado, seja ele magistrado, seja ele professor, seja ele promotor de justiça. Então, esse aspecto é muito forte. E o Código de Processo Civil, ele foi modificado completamente em 2015. E toda a advocacia, todos os operadores do direito estão numa grande fase de adaptação e, por isso, a reciclagem na área processual civil é muito importante. Então, temas como hermenêutica jurídica, resolução de conflitos, mediação e conciliação, hoje que é a mola mestre de todo o sistema judiciário, não só no processo civil, mas em todas as áreas, vão ser abordadas com a carga horária específica, com professores capacitados. Então, é muito importante que a advocacia, todos os operadores do direito, percebam a necessidade de estar sempre em constante atualização. O curso de Direito, não é, Rafael? A gente que aprovamos agora um curso de Direito na Faculdade Via Sapiens, com nota 5, com nota máxima, somente 1,6% das instituições de ensino superior no Brasil tem nota máxima no MEC. A Faculdade Via Sapiens teve a honra, justamente sobre a sua tutela, sobre a sua coordenação, de tirarmos nota 5 no MEC. E o que nós observamos durante a visita do MEC, e eu tive o prazer e a honra de ter ido até... Era para ter sido em Brasília, mas aconteceu sendo em Goiânia, para apresentar para a OAB. O que se vê, né, Rafael, é uma necessidade de uma modificação no estilo e na forma de produção intelectual do mundo jurídico. Você concorda com isso, que o direito está passando por esta transição, por esta necessidade de renovação? Sem dúvida, Carlos. Os cursos de direito antigamente tinham um perfil, o profissional do direito em si tinha um perfil extremamente litigioso. Era um profissional preparado para a guerra, para o litígio. E hoje o profissional do direito, ele precisa ser preparado para gerenciar, por exemplo, um escritório de advocacia, para gerenciar conflitos, para resolver conflitos de forma, muitas vezes, a nem precisar do Poder Judiciário. Hoje se fala muito na advocacia preventiva, ao invés da advocacia contenciosa, que é a advocacia que atua quando o problema já está instaurado. Então, os cursos de direito precisam atentar para essa nova dinâmica do mercado profissional, da atuação profissional, para poder preparar, de fato, os seus acadêmicos, os seus estudantes para essa nova dinâmica. E nesse ponto da avaliação do MEC, Carlos, é muito importante nós frisarmos que os requisitos que o MEC exige para a abertura de um curso de direito são requisitos muito rigorosos. E com muito trabalho de toda uma equipe, de fato, a Via Sapiens conseguiu, com muito êxito, obter a nota máxima, e isso destaca um diferencial enorme num curso aí na região da Serra da Ibiapaba. Muito importante, ou seja, a Serra da Ibiapaba está sendo premiada com um curso de direito de excelência, de ponta realmente. As pessoas que estão interessadas na pós-graduação, Rafael, na pós-graduação em processo civil, o que é que ela deve fazer? Quais são os contatos? Além dos contatos, eu passo aqui o Ótila. Pode passar alguns contatos, Ótilas? Pode. Posso sim, vamos lá. Pode estar ligando diretamente para o telefone da Faculdade Via Sapiens, que é o 999719000. Pode estar falando também com a direção pedagógica através do 9954-3414 e através do telefone do nosso coordenador, 9042-3155, além do site www.faculdadeviasapiens.com.br. É importante nessa ligação com a coordenação, né, Rafael? Porque qualquer pessoa, qualquer dúvida, se quiserem tirar alguma dúvida, pode ligar diretamente para o professor Dr. Rafael Viana, mestre. É um curso, Carlos, que terá uma duração as aulas terão duração de 12 meses de aula,
e mais 4 meses para a produção da monografia. Então, são uma pós-graduação que durará até 16 meses. Então, toda bem organizada, com os professores já todos fechados. Logo, logo vamos começar a divulgar também o nome dos professores. Então, é algo muito organizado, feito com muito carinho, com muito zelo. E toda credenciada pelo MEC, Sim, né? É bom que se diga, né? justamente. Toda reconhecida pelo MEC, já está no site do IMEC. A pessoa interessada já pode entrar no site da Faculdade Via Sapiens, consultar toda a ementa, como vai funcionar a pós-graduação, já tem lá todas as informações de forma muito clara, com o credenciamento do MEC, dados, bem bacana. As pessoas também podem estar acompanhando nas nossas redes sociais, no link ao vivo, a gente está também colocando a grade lá do curso, né? Caso alguém queira ver agora, ou pode acessar o site também, que vai estar lá todas as informações necessárias. Perfeito. Rafael, obrigado. Sobral, tá chovendo? Tá não, deu uma paradinha agora. Aqui teve uma chuva boa, aqui tá um À clima tarde, maravilhoso, viu? Tô de lhe fazer inveja, tá certo? Tá, eu imagino. Está lindo, tá Oi, uma meus Europa. Tá lindo. Olha aí. Tá bem Excelente. suíço hoje aqui. Um abraço grande, bem no coração, abraço, cheirão no coração. Valeu, doutor Valeu, Rafael um abraço. Viana, nosso coordenador do curso de Direito, que esteve aí. Qualquer informação sobre a pós-graduação em processo civil, entre em contato. Você que é advogado, você que lida com a área jurídica, ou você que está interessado nesta área, né? Porque às vezes tem contadores, Servidor público, interessados, procurador, delegado, né? Delegados, enfim. Procura a Faculdade Via Sapiens e você vai conhecer uma pós-graduação em Direito Processual Civil que eu tenho certeza que você vai gostar. Entra, procura a ementa, vê quem são os professores, 100% presencial, muita prática. Os professores todos lidam com a prática de processo civil. Tenho certeza que nós estamos trazendo. Doutor Jorge, aproveitar e mandar um abraço pro doutor Jorge, que vai ser rapaz. também lá, vai estar da gente lá ajudando a gente, né, no curso de Direito Processual Civil. Chegou hoje, deve estar chegando hoje de Natal. Um abraço pro Jorge, nosso ouvinte mais cativo, Ronaldo Alves, um já está aí, abraço. um grande abraço, seu Ronaldo, um amigo do coração, irmãozão. Júnior Vasconcelos também aqui na escuta, um abraço, Júnior. Vasconcelos, Juninho, gosto muito dele. E a gente grande não pode abraço. esquecer também do nosso prefeito, a gente nunca deve esquecer do nosso prefeito do campus, né, o Vicente, um abraço, Prefeito Vicente. do campus, da faculdade, é o único prefeito que não é caçado. Santana FM 99.3. Ponto de vista. Ponto de vista. Nosso ponto de vista hoje, nós vamos conversar com Natal Portela. Natanael Portela de Souza nasceu em Tianguá. É graduado em Pedagogia, tem especialização em Códigos e Linguagens, pós-graduado em Cultura, Memória e Patrimônio pela Faculdade INTA, técnico em Produção Audiovisual pelo Centec, do Instituto Centro Dragão do Mar, e técnico em Gestão Cultural pelo SEBRAE. Exerce as atividades de realizador audiovisual do cineclubista e produtor cultural e é militante ativo pela cultura, pela diversidade e pela proteção animal. Hoje eu vou falar aqui com o Natal Portela, de quem eu já tive aqui o prazer de bater um papo em off, filho do seu José e da dona Izan, não é isso? Né? Falar com o filho do seu José e da dona Izan, um grande abraço para ele. E eu quero hoje conversar sobre muitas coisas, né? Conversar um pouco aqui sobre o cenário brasileiro, como é que anda, como é que se faz cultura e cinema no Brasil, que não tá nada fácil. Eu hoje, antes de lhe entrevistar, eu tive a curiosidade de botar assim, olhando quem é que eles consideram como os maiores documentários brasileiros. E aí eu peguei uma seleção de um site que diz o seguinte, Natal: os 10 melhores documentários brasileiros. Aí tá lá, Ilegal, Cabra Marcado pra Morrer, Ilha das Flores, que eu assisti e foi objeto de estudo na minha especialização, adoro. Bicho, Favela no Ar, Notícias de uma Guerra Particular. Eu tive o prazer de ver o lançamento com João Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Estava em sala de aula e tive o prazer de, no dia que foi lançar, eu assisti Notícias de uma Guerra Particular, que eu acho que com essa questão dos armamentos, com tudo, é um documentário super atual, né? Está super atual, que deveria ser reassistido, era uma obrigatoriedade.
O Prisioneiro da Grade de Ferro, Muito Além do Peso, Janela da Alma e Quebrado Tabu. Se eu lhe perguntasse qual desses você gostaria de ter feito e qual que você considera que não está nesta relação? Boa noite. Boa Boa noite noite aos ouvintes todos, né, da Santana. De antemão, meu obrigado aqui pelo convite, à rádio, obrigado aí à Universidade de Via Sapiens, a todos aqui da equipe, em especial a Jamile, com quem eu fiz o contato, tá bom? Certo? Na verdade, Carlos, tem muito filme bom aí, né? Eu não conheço todos, né? Eu conheço também alguns. não conheço eu gostaria de ter feito Cabo Marcado para Morrer. Gostaria de ter feito Cabra É Marcado um pra filme que Morrer. eu gosto. E o que é que você gosta que não está nessa lista dos 10? Você teria algum? Tem coisas mais atuais. O que, por exemplo? Por exemplo, Doméstica, do Gabriel Mascaro. Lindo. Deixa eu ver mais. Eu gosto muito das coisas feitas aqui no Nordeste mesmo. O que? Deixa eu lembrar aqui de um outro. Você gostou do filme do Luiz Gonzaga? Gostei, não é o tipo de cinema que eu prefiro, não. Assim, eu gosto de um cinema mais cru, com menos floreio. Que eu sei que cinema é mentira, né? Né? É mentira, né? Mas Ninguém assim. sabe muito bem o que é verdade. Pois é, o que é no verdade, o tempo que é atual, mentira. né? Mas assim, né? Mesmo o documentário em si, né? Assim, existe uma tendência hoje no documentário brasileiro que se utiliza procedimentos que você usa em filmes de ficção para mostrar aquela realidade. Então acaba meio que sendo uma realidade inventada. Mas como obra de arte, acaba que se produz. No final você tem ali uma coisa muito boa, muito bonita. São as narrativas históricas chamadas, né? Você contextualiza aquilo. O Jô Soares fez muito bem isso no livro O Xangô de Baker Street. Sim. O Chico Buarque fez isso muito bem. Meu Irmão Alemão. Sim. Existe uma galera fazendo uma produção nessa linha que eu acho super interessante. Vamos conversar um pouquinho. Eita. Ironia é o cabo do machado ser de madeira? Também. Pior. O Brasil tá muito irônico, Natal. Rapaz, eu não sei. Assim, eu tô ainda meio atordoado e meio. Você foi candidato Fui candidato a vereador. pelo PT. Fui candidato a vereador. Você foi candidato a vereador pelo PT e ficou na suplência. Sim. Eu te pergunto, muito bem você votado. seria candidato novamente? Sim, serei. Já posso afirmar aqui que eu sou pré-candidato. Você acredita na política? Eu acredito. Agora, a gente não nessa política como está posta aí, né? Você acredita A em gente qual sabe- política? Né? O que eu lamento, eu acredito numa política, eu não vou usar a expressão com P maiúsculo, que eu acho que acabou que virou um clichê e muita gente fala isso sem entender, na real, o que é. A política que se faz desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, que perpassa as decisões que você toma, pessoais, individuais, familiares e que vão influenciar a sua vida e o seu entorno, né? Porque se a gente for analisar, né, na essência da palavra e da história também, a política é tudo. Assim, não dá para pensar a vida sem política, não. Política é o ato de tomar decisões, né? Individual e coletivamente. Então, assim, eu não entrei na política para ganhar dinheiro, para viver de política, né? Eu tenho uma outra visão de mundo. Vencer, para mim, tem um outro significado diferente do que diz o senso comum. Mas, assim, eu lamento que as pessoas, mesmo quando elas têm acesso à informação, elas entram no jogo dessa política suja. Elas sabem que a grande maioria dos candidatos estão ali investindo, gastando, por exemplo, um vereador gastando no mínimo 100, 150 mil para comprar uma eleição. E as pessoas, mesmo aquelas que não estão ali comprando o jogo porque querem um benefício, um emprego, um cargo, etc., elas sabem que aquela figura, aquela criatura é um comerciante que não vai fazer nada do que está prometendo. Ele pode até ter um discurso lindo, um plano de governo maravilhoso. Você acha que você é capaz de meter a mão na fossa e não sair com ela cagada de merda? Eita, é uma pergunta pronta. Aí você fala uma coisa que é complicada. Aí você pode pensar, Natal é muito sonhador. Você vai entrar... Não, é sonhador. Não, mas se você é capaz de colocar a mão na fossa e sair e tirar esta mão sem estar com ela cagada de merda. Ainda tô usando a sua expressão. Pois é um negócio meio doido, né? Isso aí. Mas assim, eu acho que a gente não pode perder a capacidade de sonhar nem de acreditar em outras possibilidades de vida e de fazer política. Você tem quantos anos, Eu tenho 40. Eu tenho 45. Pronto. Eu espero que você não chegue aos 45 com a descrença Uma que descrença. eu cheguei. Não, na verdade, eu tô meio descrente. Mas assim,
é a vida da gente. Não, lógico. Então, assim, a gente não pode se entregar porque também é confortável, né? Ficar na descrença. Eu costumo dizer, eu cara. não me entrego. Eu acho que a gente pode arrumar outras formas de combate. Pronto, entendeu? existem outras formas de fazer política que vão além desses espaços legítimos. O cinema é uma forma de delas. ação. Então, e aí assim, quando eu falo. pergunto, política com cultura. O Paulo, por exemplo, nós tivemos aqui com o Paulo do Mangaio e ele disse que é muito temeroso de quando ele fala de política e cultura, Uhum. e eu perguntando das intervenções em relação ao Mangaio cultural, e eu te pergunto, como é que você vê essa junção? Como é que é apoiado? Por exemplo, nós temos uma lista que eu achei sensacional, muito legal, de filmes realizados por você. Tá. A Beleza da Rose, Sim. A Família Marrom, Sim. Caleidoscópio, Francisca Carlas, Deixa o Menino Gingar, Marróia, roteiro, animação e sonorização, né, de curto de animação em 3D, Aventuras de Chaga da Onça, Do Jorge Alex, né? Jorge Alex, né? Eu estive na equipe. E Voo no Picial, que Também você do Jorge tem na Alex. equipe. Esse material, se não fosse a política, ele teria existido ou é o contrário? Teria não, dificilmente. Na verdade, assim, uma questão primeiro, né? Que você introduziu a pergunta, muito boa por sinal. A meu ver, não dá para separar eu, Natal, cidadão, e no meu trabalho com arte, não dá para separar ética de estética, né? Eu acho que um cabo que tem um microfone e canta, pode ser o ritmo que for, o gênero musical que for, ele tem um poder de formar opinião e isso é um poder transformador, ele pode usar isso. Não tô querendo dizer que ele vai fazer do trabalho dele uma militância constante. Lógico. Mas assim, eu acho que todo artista, né, tem Ele esse... tem sua... Ele porque está ali o de artista alguma forma. mobiliza, então o artista sempre tem alguma coisa para dizer e tem alguém para ouvir. Então é possível tirar um proveito positivo nesse sentido, politicamente. E aí, uma outra coisa, assim, a gente romantiza muito o trabalho do artista, né? A gente acha que o cara é artista, não, ele faz porque é a paixão dele, é amor. E, assim, acaba... É um discurso muito perigoso porque, assim, o artista paga conta, o artista tem que comer, o artista tem que se locomover, o artista tem filho para sustentar. E a produção intelectual de quem vai escrever, né? É porque quem escreve não imagina como é um trabalho solitário, Dolorido. E lento. lento. E aí, Desgastante, claro, né? e aí, Carlos, tem uma questão, e aí vem o poder público. Por exemplo, você não pode imaginar o cinema brasileiro sem o poder público. Né? A gente não está em Hollywood, nos Estados Unidos, que existe uma indústria, né, estruturada, fortíssima, que não depende. Aí existe um debate extenso sobre isso e críticas, inclusive, de que meio que seria um vício, né? O artista tem vício de depender do poder público. Aí vem mas não é, crítica, por exemplo, a Lei Rouanet, não é? Não, as pessoas não conhecem. As pessoas Não conhecem. começaram a falar da Lei Rouanet, todo mundo sem ter nem lido a Lei Rouanet. Mas Por exemplo, o agronegócio. O agronegócio, ele depende do incentivo do Estado. Ninguém critica, ninguém exige que a logomarca de fulano de cicrano esteja lá. Entendeu? Então, assim, a arte, ela é tratada como a última prioridade, como algo desnecessário. Daí, assim, eu nem gosto muito dos Titãs, mas cabe aqui aquela coisa de comida não é só comida, Aqui bebida não é só água, isso. entendeu? Então, a gente... o Brasil, na verdade, né? E aí, isso é uma marca e é uma conquista da era Lula, que é a construção de uma política pública de cultura para o país, né? Mais ou menos o que seria o SUS para a saúde. Isso. A gente vem tentando construir desde o início da gestão do Lula, do ministro Gil, na época, à frente do MIC, por uma política que dê vazão ao potencial criativo do povo brasileiro, que tem um potencial econômico, fora outras questões. Então, assim, a gente tem uma legislação, o poder público tem um papel a cumprir com o financiamento da cultura. Então, assim, a gente não pode abrir mão disso. Assim, não é que o governo vai dar e vai dar migalha a favor para o artista, não. Na verdade, é uma obrigação do poder público. Isso não é só no Brasil, não. Pessoas criticam a Lei Rouanet, mas elas não conhecem. Não imaginam o impacto que a lei, o impacto social, econômico, cultural dessa lei no país inteiro. Agora, claro, tem casos terríveis de artistas grandes, consagrados, que captam recurso via Lei Rouanet e ainda lucram. Um show, né? E ainda cobram um show, fora um monte de aberração que tem, é claro, né? Pega 2, 3 exemplos e quer exatamente. Generaliza ali, pega um recorte, para poder isso. depreciar a lei. Exatamente.
E aí você sabe que artista é tratado como um vagabundo, como um maconheiro, nesses tempos principalmente, né? Assim, Nas outras áreas não existe não, maconheiro e nem não, vagabundo, tem só na não, arte, tem né? não. Esses filmes... Isso é uma ironia, viu, gente? Pelo amor de Deus. A maioria são curtas. Me tira uma São. dúvida se eu estou errado. Curtas são até 15 minutos, é isso? Na verdade, assim, eu acho meio... Existe mais, assim, didaticamente, para que o povo pronto, entenda, pronto. vamos falar de O didática. curta-metragem é O um... curta vai Até 15, 20, às Aí vezes o- meia, né? aí E o longa- tem o média-metragem, meia, Média-metragem. 40 minutos. E se considera longa filmes a partir de 60 ou de 70 minutos. O curta é... É um filme até menor. 15. É 15, 20, meia hora. Mas assim, você... Não, desculpa. Não, mas pode dizer, pode Não, dizer. assim, Mas não o povo tem- diz assim, rapaz, faz um longa, não sei o quê. Diz, rapaz, fazer um curta é tão doido quanto fazer um longa. Não Às é vezes tão Eu já mais. ia perguntar, é mais difícil fazer o longa ou é mais difícil fazer o Rapaz, eu curta-metragem? não sei, assim, eu mesmo, os meus processos, né? É muito artesanal, né? Eu gosto de trabalhar com pouca gente, para criar um clima ali, a condição que eu considero pro que o filme tá pedindo, né? Então, assim, e aí eu filmo muito. Por exemplo, o Caleidoscópio a gente filmou 3 semanas, um curto, né? Às vezes você filma um curto em 5 dias, 7 dias. Mas é porque o filme... E sim, Aí fazer você filme é uma passa aventura. mensagem. Você passar uma mensagem é como um texto, né? Você escrever uma coisa pequena e dizer tudo não é nada fácil. Não, é talvez mais difícil. É bem Sintetizar mais- aquilo muito ali. mais complexo. A coisa é sintetizar e falar de uma forma que seja entendível, podemos dizer assim. E no é muito final, mais e no complexo. final você tem um negócio redondo, né? Onde a forma e o conteúdo estão bem casadinhos, né? Talvez seja por isso Porque- que o Twitter é uma das redes sociais que, né, são mais seletas. Porque você tem que Exatamente. resumir uma... Poder de síntese tem que ser exatamente, maior. você tem que resumir uma expressão, uma mensagem sua em 140 e poucos caracteres, né? Eu não uso o Twitter. Na verdade, eu tô meio distante da rede social, mas é verdade isso aí. O poder de sintetizar é muito difícil. É difícil. O que é que Eu você admiro tem a ver quem com tem. o Vinícius do Caleidoscópio? Você se vê nele? Eu me vi na hora que eu fui procurar, né? Eu digo, não, vou procurar esse menino na escola. E assim, até agora eu tenho preferido trabalhar com não atores, né? Acho que no fundo todo mundo tá performando na vida, né? Todo mundo interpretando e cumprindo papéis. E aí eu fui procurar nas escolas. Assim que eu vi o Vinícius, assim, bateu a minha intuição me disse que... Que era aquele. Não sei se pela semelhança, porque ele faz... No filme ele é como se... Eu faço um personagem lá como se fosse o pai dele, né? Eu faço o pai dele, na verdade. Mas acho que também pela vontade e o brilho no olho, assim, a disposição e a coragem, né? Assim, rapaz, me escolhe, não sei o quê. Eu disse, rapaz, não depende de mim não, nisso. Mas aí no dia que a gente foi pra fazer... Eu nem gosto de falar teste, né? Mas assim, a gente foi... Fazer análise. Né? eu já saquei, assim, rapaz, é esse menino aqui. Legal. Eu tô invocado que ele disse assim, no primeiro tratamento do roteiro, tinha uma cena dentro d'água. E aí a gente ia filmar no açude, no sertão. Aí, por uma questão de segurança, eu preferi que o menino soubesse nadar. De pessoal, assim, tem algumas exigências físicas e tal, assim. Você sabe nadar, né, Vinícius? Sei, sim. Nunca tinha entrado no açude. Olha aí. E acabou que esse primeiro contato dele com o açude e o medo tinha tudo a ver com a história. Tanto que entrou, né? Ficou bem original, né? Ficou bonito, acho que é a cena mais bonita. Ele no açude lá, morrendo de medo com um amiguinho dele. Jamile tá nos filmando aqui. Eu vou só pegar aqui a Jamile para fazer uma interferência. Jamile estagiou na Globo, né? Está passando agora Cordel Encantado. Eu me lembrei, hoje nós fomos... É Cordel Encantado, não é? Hoje nós estávamos ali tomando um café e... Estava passando Cordel Encantado e todo mundo, rapaz, vamos parar para ver se a gente vê a Jamile aí como figurante. Jamile, você está aqui com o Natal... Ela tava lá dançando forró, teve uma cena que ela tava dançando forró. E hoje nós Legal. estamos aqui com o Natal Portela falando de uma arte tão difícil que é o cinema, né? E de fazer isso com as mãos no chão aqui, no meio de um sertão do Nordeste, queira ou não queira, e das dificuldades. Você teve na Globo, que é um outro cenário, né? Que eu tive o prazer de conhecer ali o Projac, uma estrutura enorme. O que você via de diferente? O que é que eles fazem de diferente? Nas produções, Na organização. O que é que você vê? eu acho que lá é meio que, tipo, todo mundo trabalha muito em equipe, todo mundo junto. Cria uma família, tipo, você está numa novela, você vai ver aquela pessoa todo dia, todo mundo já se conhece, o ator conhece o figurante, porque vira, tipo assim,
tem os figurantes que vão às vezes e tem um figurante que é fixo. Que fica assim, da cidade tem que todo dia estar aquela pessoa. É como se fosse um ator mesmo. Então, tipo, quando eu fiz figuração em cordel, a gente fez um teste, eles vão lá, tiram a foto, vê o perfil. Aí eu fiquei figurante fixa da novela. Então eu tinha que estar, todo dia que tinha gravação, na cidade principal. Aí ia todos os figurantes. A gente já tinha contato com o pessoal, vira uma família. Tipo, o diretor te conhece, a figurinista te conhece, o cara do café, todo mundo, tipo, é muito família mesmo. Negócio industrial, né, Jamília? Assim, um também negócio é bem industrial. Natal, você trabalha hoje na Secretaria de Cultura. Sim, no também. Departamento de Cultura de Secretaria. Tianguá. Hoje Na é uma secretaria, secretaria. né? O que você faz lá hoje? Eu sou técnico. Você é técnico? A minha principal função é elaborar projetos. Mas aí acaba que eu, assim, vou conduzindo o processo de implementação dessa política pública, né? Que é Como é que muito você está vendo a lento. Secretaria de Cultura hoje em Tianguá? O que é que nós Gente- podemos dizer que tem de diferente? A gente tem a gestão atual está aberta e está dando apoio para a gente continuar a implementação do sistema, né? Que assim, a gente aprovou recentemente o Plano Municipal de Cultura, que é uma espécie de tem um peso de lei que é o norte para a política pública de Tianguá, né? Só que a gente não tem dinheiro ainda, a gente não tem recurso próprio para a Até porque cultura. as A gente secretarias tem de cultura nunca tem recurso próprio. Não Só tem. quem tem recurso próprio é educação, saúde É. e assistência Então, social. assim, São essas três. é muito novo, sabe, Carlos? Assim, essa coisa da política pública de cultura. O Ceará, por exemplo, o Estado, ele é vanguarda numa série de coisas, inclusive na política pública de cultura. A primeira Secretaria de Cultura a ser criada no país é a do Ceará. Então, assim, um dos sistemas estaduais de cultura, porque assim, cada sistema está alocado dentro do sistema da esfera maior. Os sistemas municipais estão dentro do sistema estadual, que está dentro do sistema nacional. Não sei como fica a questão federal nesse momento, né, com esse governo. Mas, assim, o Ceará está bem adiante nesse processo. São muitos municípios que estão com seus sistemas em fase de conclusão de implementação. E Tianguá, por exemplo, a gente está prestes a criar o Fundo Municipal da Cultura. O que a gente tem hoje é uma dotação orçamentária, oriunda do Fundo Geral. E, assim, para as pessoas entenderem em casa, essa dotação não é um recurso garantido, é meio que um dinheiro virtual. Vamos lá. Ele vai ser Nós gasto temos com a A cultura. prefeitura recebe o FPM, que é o Fundo de Sim. Participação do Município, chamado Sim. Fundo Geral, que ela recebe a cada Sim. 20 dias, se não me salva a memória. Sim. Né, de 20 em 20 dias. Só temos 3 secretarias em qualquer prefeitura que recebem dinheiro direto para ela, que é a Secretaria de Educação, Sim. tem dinheiro direto, Sim. a Secretaria de Saúde tem dinheiro direto, a Secretaria de Assistência Social tem dinheiro direto. A Secretaria de Cultura é uma secretaria que não tem É uma- dinheiro direto, tem Não, um é uma recurso próprio. secretaria recém-criada, Isso. praticamente. Então, este fundo, ele vai sair de onde? Esse fundo ele é mantido, essa previsão orçamentária, que ainda é uma dotação, ela vai direto para o fundo e o governo do estado repassa uma outra porcentagem. O governo federal, segundo a lei do Sistema Nacional, deve repassar outra parte. Mas aí, com o fim do Ministério da Cultura, com essa redução para uma secretaria, eu não sei como vai ficar essa política. Então, assim, a nossa luta nesse momento é para instituir o Fundo Municipal de Cultura e a gente acredita que esse ano isso vai se concretizar. Que legal. E aí, assim, porque o papel da secretaria, Fico muito feliz. o papel da secretaria não é fazer evento, não é fomentar, é dar as condições para a sociedade produzir cultura e produzir arte, através de editais, de forma transparente, como é feito, por exemplo, na Secretaria da Cultura do Estado. E a gente caminha para isso. Apesar de que o orçamento de 2019 a Câmara Municipal reduziu pela metade em relação ao ano anterior. O orçamento, O orçamento da cultura, que já era pouco. Né? Era quanto? Era 4 milhões e alguma coisa, Foi para 2. que já era muito pouco. É. Por exemplo, pra você ter ideia, gasta-se no carnaval, em média, R$900 mil. Durante 4 dias, uma festa que não deixa Nada, né? para a classe artística local, né, para o município, né, assim, tem um impacto econômico muito irrisório, né, na verdade. Já teve um grande impacto E tem econômico os carnavais daqui, hoje não tem mais. Tem não, né? tem não. Eles só vão para as praias, ficou meio Se que- divide, tem São Benedito, mas assim, é uma festa importante pro imaginário, para nossa identidade brasileira. O que é o Brasil, assim, o que é o Brasil, né? O que é a cultura brasileira sem o carnaval e tudo que o carnaval... Agora, a meu ver, e a discussão, assim, eu faço parte do Conselho Municipal da Cultura, a discussão entre a comunidade artística aqui local é que o carnaval
deve ser ressignificado, deve ser repensado. Inclusive é uma das metas do plano, né? O Conselho Municipal de Cultura daqui, É. ele funciona? Existe Funciona. as reuniões? Funciona. Quem faz parte, Natal? Eu estou na presidência. Você está na Eu estou na presidência. Estou quase concluindo meu mandato. Eu queria concluir o mandato deixando o fundo criado para a turma. Trabalho. Mas assim, é difícil. Assim, aí a gente volta a falar de política. E daquela história que a gente estava conversando em off, de que as pessoas preferem o comodismo de ter um herói, uma figura ali, um salvador que vai lá se matar, ou um Marte, se possível, do que se jogar e meter as caras para fazer. É o que a gente diz, né? O E aí Freud fala disso, como a gente estava colocando, sobre essa situação de como nós, durante uma eleição, nos tornamos infantilizados. Total. E nessa infantilização a gente necessita deste grande pai. Total. Né? E esse grande pai é este grande salvador que a gente idealiza e fica meio que hipnotizado por aquilo, e a gente fica nessa necessidade infantil do grande pai. E essa psicanálise fala sobre isso, né? Que é uma coisa que... E esse grande pai, normalmente, o Freud coloca como o pequeno grande homem. Sim. Né? Que são pessoas que estão ali a falar qualquer coisa, que não... E falam que... eles não vão falar nisso nas instâncias corretas, né? Não vão falar de cultura na instância da cultura, de saúde... Mas eles vão falar de qualquer coisa, sobre qualquer coisa, em qualquer lugar, onde as pessoas De qualquer acham... forma. De qualquer forma, né? E assim, é tão doido que é um negócio tão sério, política, a política partidária, né? O sistema eleitoral, etc. E as pessoas fazem disso uma festa, uma brincadeira e antropomorfizam, né? O candidato tem que ser associado a um bicho. Eu achava que esse nível de política, de fazer política, fosse uma coisa mais do interior. Mas nos últimos anos, com a baixaria, a putaria, né? Com licença aí da palavra, que a gente viu aí no nível federal, é terrível. Você tem um livro que eu gosto Meu muito, Deus. eu acho que eu já até citei uma vez ele aqui, chamado Os Bestializados. Os Bestializados é um livro que fala da festa da proclamação da República no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. E aí o pessoal tudo em festa, e quando você perguntava para as pessoas o que é que tá acontecendo, você tá festejando o quê? Aí o cara, não sei. Mas você tá festejando a proclamação da República. E o que é a proclamação? Quer dizer, o pessoal queria uma festa. É a farra, entendeu? o povo quer circo, entendeu? É mais ou menos nessa linha. Lamentável. Você, dentro do seu currículo, você coloca de forma muito incisiva a sua atuação em favor da população LGBT e a sua atuação em favor dos animais. Você pode nos falar sobre isso? São duas questões que me atravessam pessoalmente, né? Desde sempre, né? Eu sou LGBT, não tenho nenhum problema em dizer isso, né? Enfim, apesar de que a gente está vivendo tempos em que a gente é um país que é o país que mais mata LGBTs e, sobretudo, transexuais, né? Que é acho que é quem mais morre, é quem mais é violentado. E é uma questão de vida mesmo. De sobrevivência. De sobrevivência, de vida. Por exemplo, você falando, o companheiro ali, esqueci o nome. Ótila, perdão. Ótila é um nome para ser esquecido mesmo, né? Não tinha entendido Átila. Mas é um nome bonito. Sim. É o caso de Maracanaú. Assim, a nossa ignorância, né, e um ódio, por mais que a gente diga que não é ódio, mas claro que é ódio. Sabe assim, a gente não compreende que é preciso falar sobre diversidade. É preciso tentar desconstruir esse machismo estrutural que faz com que o homem sinta-se no direito de matar a mulher só porque não quer mais um relacionamento com ele. A gente não vê mulher matando cabo, a gente não vê mulher batendo em homem porque não quer mais casar com ela. Aqui e ali a gente vê casos assim, mas é muito raro. Então, assim, quando a gente fala em discutir gênero, é exatamente para isso. Para a gente pensar uma outra sociedade menos machista. Eu fico muito preocupado, sabe, Natan, com esse novo discurso que vem acontecendo. E aí eu não falo de questões partidárias. Sim. Eu falo do discurso social, porque as pessoas às vezes esquecem que quando você fala agora em minorias, o pessoal, porque você é do partido X, do partido Y, o pessoal entrar do pessoal, do PT. Noia, assim, meio louca, né? Eu tô falando como um democrata liberal, vamos dizer assim, e o que eu observo é que as pessoas às vezes esquecem que essas classes minoritárias,
a classe LGBT, classe de negros, sempre foram pegos para ser culpados de alguma Sempre, coisa. sempre. Assim como os judeus, Sim. por exemplo, né? Na Alemanha culpavam os judeus, os homossexuais. Eles foram perseguidos durante anos, durante o auge da Segunda Guerra Mundial. Era a classe mais perseguida. Os negros, durante séculos, foram a classe mais... Aí, às vezes, isso é esquecido de uma forma que parece que passa uma nuvem, precisa que haja um temporal novamente para as pessoas relembrarem. Exato. E isso é um negócio muito complicado. E como quem trabalha com educação, eu trago esta preocupação para o debate, né? Para o debate legítimo, não é o debate pequeno, esse debatezinho mamão com arroz, enfim. Não sei nem se é mamão com arroz, eu acho que mamão com arroz pode ser até que seja bom. Mas é um debate rasteiro, sem fundamentação teórica, né? Então, eu acho que a causa tem que ser trabalhada, tem que ser enxergada, tem que ser falado e estudado, e isso não pode ser esquecido. Claro, é uma das raízes de toda a crise política, existencial, social, econômica que a gente atravessa, que a gente cai... Sempre se elege um inimigo. Sempre, Né? As sempre. pessoas pegam, o cara chega ao poder e elege um inimigo, e aí todo mundo se vira e acha que o inimigo é aquele, e fica todo mundo Claro. cego. Porque ele segue Existe as um pessoas, interesse, né, por trás elegendo dessa- o inimigo. Então eu tenho muita preocupação quando se começa a eleger inimigos. Eu vou eleger É uma esse daqui. estratégia antiga, É né? muito antiga, mas as muito pessoas antiga. caem nisso. E aí, Você tá numa empresa, tem uma coisa dando errado, aí o teu patrão não sabe o que faz, ele elege o inimigo Claro. para ele não dizer que o erro é dele. pra ele não assumir a Merda Claro. dele. Isso é no privado, é no público, é uma estratégia antiga, mas que as pessoas se tornam hipnotizadas por isso e entram nessa de uma forma emburrecida Sim. e estapafúrdia, né? Assim, a gente é um país que não se conhece, né? A gente não conhece a nossa história. E por mais que a gente tenha um pequeno de acesso, eu digo a população de maneira geral, a gente não quer se reconhecer como a gente é, né? Que a gente é uma população mestiça, né? Heterogênea. né? A gente é Muito índio, heterogênea, cara. A gente é índio misturado com preto e com... Que lindo, Mas a gente né? quer ser europeu, cara. Você olha pra Tianguá, o povo quer ser europeu. Quer estátua de índio, não quer saber de índio, não. O povo é tudo índio, tudo caboclo, tudo cunhã e acha que isso é feio. E aí demoniza, né? Tá lá um rezador, um catimbozeiro. É isso mesmo. A gente sentiu esse peso aí no processo de aprovação do plano. Violento, foi um negócio doido, assim, violento. Por quê? Porque a gente tinha uma meta específica para a população LGBT, que é uma população culturalmente muito ativa, e tinham ações e atenção às expressões de religiosidade afro-brasileira e indígena, que existe aqui, né? E muito forte, né? Muito forte. Africanas não, porque assim, a mão de obra escrava aqui, né, foi indígena. Então, assim, mas é uma mistura. A gente não tem terreiros de candomblé nem terreiros de umbanda, mas a gente tem terreiros que misturam essas tradições, essas culturas. Aí isso é demonizado. Daí, assim, foi uma confusão na Câmara. Tudo que dizia respeito à população LGBT, povos de terreiro, foi apagado. E, assim, a bronca veio pra cima de mim. Se Natal quer transformar as crianças... Natal é gente boa, mas quer transformar as crianças em viado. Aí, entre vários episódios... Eu tô processando o povo aí, né? Porque, poxa, que é isso, não é assim que funciona, não. Entre os vários episódios, eu fiquei noiado, assim, quase um mês, meio com medo de sair de casa, com medo de fazer compra, porque era o povo me cruzando com um olhar atravessado. Aí teve casos, um dos, assim, mais absurdos, assim, eu tava num bar, comendo um negócio lá com cerveja, aí veio uma colega das antigas, assim, conhecida, bêbada, com o marido puxando essa mulher dando escândalo, dizendo que me amava, mas não aceitava eu querer destruir a inocência das crianças, eu querendo... Pelo amor de Deus, é foda. Dói, né? Não, e é muito sério, porque assim, você não quer dar, você acha que o outro tá querendo privilégio, ninguém tá querendo privilégio. A gente quer o direito, e assim, e tem um direito que é essencial, que é o de sobreviver, porque assim, a gente leva pedra, a gente é xingado, não é mimimi. É não. A gente acha que cota racial é mimimi. As pessoas não têm dimensão, as pessoas não conhecem a história. A gente acha super normal pagar R$15, R$20 de diária para uma mulher limpar a nossa casa, limpar o nosso banheiro, a nossa merda.
Na Europa, o povo se admira com o fato do brasileiro pagar alguém para limpar a bosta dele. Porque lá eles limpam a própria bosta. Claro. Eles limpam, eles têm esse costume. Consertam as casas. Eles consertam, eles limpam. Eu Nós, conheci o olha, Pedro assim, só Van Carlos, Nol. ó. Pedro Van Nol era um ex-padre, ainda existe a pousada dele, ele tinha um pensionato, eu morei no pensionato do Pedro Van Nol e ele era um holandês. Ele pintava, ele lavava, ele limpava. E um intelectual de mão cheia, Sim. não era um Zé doidinho, não, certo? Um cara que era poliglota, falava 6, 7 idiomas. E era o grande peãozão da pousada, era ele. E isso eu aprendi muito com ele. Pé no chão, né? A cultura holandesa dele lá. E aí, assim, nós somos uma sociedade, não sei se cabe a expressão forjada ou moldada, em mais de 300 anos de escravidão, de naturalização da exploração do outro, de achar que tá tudo certo eu pagar o caboclo ali, o acunhã, né, que às vezes mais barato de explorar uma mão de obra ali. E aí, eu tenho um discurso religioso que legitima isso, que é o mais escroto, que eu acho. Né? Eu sou cristão também. Eu também sou. Mas a gente sabe, né, do posicionamento das igrejas protestantes e das igrejas católicas, em vários incidentes que ocorreram aí sangrentos, muito sangrentos ao longo da história. Porque é terrível. deturparam muito a cultura judaica cristã, né? Porque cristão Aí uma coisa linda, né? é lindo. Aí você falou, assim, judeus, gays e negros, né? Assim, são 3 grupos que, ao longo da história, são perseguidos, massacrados. Pois terrível, eu acho que assim, às vezes isso é esquecido e eu me preocupo porque que esquecem que isso já aconteceu. Pois é. Porque às vezes o discurso passa como se isso fosse uma coisa nova que está sendo criada agora. Não é. É uma coisa secular. E a história é meio cíclica, né? A história se É o repete. que o Nietzsche diz, né? O eterno retorno. Pois é. Você fez E aí- mapear. Pode concluir. Então, Desculpa. Tem a ver, essa militância tem a ver com isso, né? Porque é uma questão de vida e a coisa dos bichos também, assim, desde menino eu sou... Gosta dos animais. Demais. Eles são bem melhor a gente lidar com eles do que Sem com dúvida. outros animais Sem racionais. dúvida. Não se Eu acho engane. que o ser humano é um bicho complicado. Você, dentro do seu trabalho, você fez mapeamento da cultura do município, foi isso? Sim, O que é que você participei. viu nesse mapeamento, Natal? O que é que te chamou mais a atenção quando você começa a mapear a cultura de um município como Tianguá? Rapaz, é uma riqueza, é muita coisa. Né? E assim, a gente não conhece. Isso acho que foi o primeiro trabalho do Departamento de Cultura. Na época a gente não tinha uma Secretaria de Educação, e aí montaram uma equipe, na época me chamaram para fazer parte dessa equipe. E aí o Unicef, ele tem um selo, né? Que é uma avaliação dos municípios, né? Da atenção, né? A criança e adolescente, nas várias áreas. Perdão, por conta do Fica à ar-condicionado. vontade. E uma das exigências, um dos critérios lá para ganhar o selo era mapear. Foi um trabalho superficial, porque era um trabalho feito por crianças, né? Então, assim, era muito mais de identificar as expressões, os atores, grupos culturais. Assim, nada muito profundo, mas que esse mapeamento ele foi a base para essa política pública que a gente vem, mesmo que lentamente, vem construindo aí. E aí, assim, você citou o meu amigo Paulo do Mangaio, eu mando um abraço para ele, é uma pessoa que, acho que foi o maior presente que a cultura ganhou na Ibiapaba. Eu considero. Nos últimos anos foi o Paulo, que ele é um ser humano lindo, um grande artista, assim, uma pessoa massa. Conhecedor, né? Que tem feito e desenvolvido um trabalho. Olha que eu não conheço alguém na região, no Ceará, que esteja fazendo o trabalho que o Paulo está fazendo. Paulinho faz, inclusive, um trabalho muito maior do que entes e entidades públicas. Sem dúvida. De público. Paulinho faz ali na garra e no amor, né? Muito generoso. E aí eu volto àquela questão, assim, mesmo que a gente se desacredite, que a gente desanime, mas assim, a gente não pode tirar a responsabilidade do poder público com a cultura. A gente não pode, não deve. É tudo que se quer, sobretudo nesses tempos em que a gente sabe a importância da cultura e da educação para a gente se entender enquanto povo brasileiro, para a gente ter consciência dos direitos, né, da gente. Então, assim, a intenção é desmontar cada vez mais a cultura. É igual o sujeito quando está ali devendo, ele não quer lhe pagar, ele se intriga com você, ele acha muito bom que você também fique intrigado por poder não lhe cobrar, né? Pronto, é uma ótima analogia. Vamos ver o que é que você está fazendo de novo, o que é que existe de produção cultural novo, o que é que nós estamos, o que é que vai vir de novo do Natal Portela? A gente está rodando um curta agora em fevereiro no máximo. É um filme que trata de questões tem muito a ver com essa conversa que a gente falou aqui sobre ser brasileiro, ser índio, ser negro. Chama A Beleza de Rose.
É uma ficção que assim, acompanha um dia na vida de uma jovem negra, né, moradora daqui. Tem questões locais também muito fortes no filme. E a gente filma agora em fevereiro. Os atores já estão selecionados? Já, graças a Deus. Assim, que eu acho uma das coisas que eu acho mais importante. Quem dá vida para um filme são as pessoas, né? Assim, é quem tá ali, aquele corpo, aquela presença que tá ali. E assim, eu acho que a gente acertou, né? Certo. Que é um negócio doido. É um risco, né? Mas enfim. E aí a gente tem um cineclube, que até já começou a acontecer, mas aí a gente, por questões burocráticas, que são projetos apoiados pela Secretaria da Cultura do Estado, então tem um trâmite burocrático muito grande, bem trabalhoso, e aí isso emperra, sabe, assim, a produção. Por exemplo, esse curta, ele foi aprovado há 2 anos atrás, a gente vai rodar agora. É meio angustiante, assim. E aí esse curta será feito através do Estado, é o governo do Estado que está apoiando. Quem está apoiando é o governo do Estado. Esse outro projeto, que é o Cineclube também, chama Cineclube de Quebrada. E o que é o Cineclube de Quebrada, enfim? O Cineclube, assim, a diferença para um Cineclube para o cinema é que no Cineclube você conversa sobre os filmes. Você termina e tem o debate. Você termina e você conversa sobre os filmes. E onde ele vai ser, onde vai acontecer? Em várias comunidades, muitas comunidades rurais e comunidades urbanas que tem mais ou menos um perfil de comunidade que nunca teve uma sessão de cinema. Então é uma estrutura... quais serão os filmes que serão rodados? Só filmes premiados, filmes recentes da cinematografia brasileira, recente premiadas. Tem uma turma, filme de uma galera de Minas Gerais, a filme de plástico, Gabriel Martins, um filme chamado Nada, excelente, um filme chamado Plantai, que toca em questões ambientais, é uma animação, um filme de um cearense chamado Peleja no Sertão, que é uma animação que fala sobre lobisomem, tem muita coisa da cultura cearense e nordestina. Deixa eu ver o que mais. Tentei, que é um filme que fala sobre violência contra a mulher. Assim, eu fiz a curadoria, então são filmes que têm temáticas necessárias e que têm uma linguagem, em termos de linguagem, são filmes interessantes, são filmes bons. Eu tenho um documentário na minha cabeça que eu assisti há muitos anos, assisti em uma aula minha no Rio também, na época que eu assisti Notícias de uma Guerra Particular, e que eu nunca saiu da minha cabeça, que é um documentário que eu adoro. Se você não assistiu... Qual é? Nós que aqui estamos por Voz Esperança. Não vi ainda. Pois veja. Vale muito a pena ver. Não acredito. Baixe. Não acredito. E assim, é uma coisa que eu utilizo muito ainda hoje, às vezes numa aula, numa coisa, que é o resumo do século XX de uma forma muito inteligente. O nome do documentário, Nós que aqui estamos, por Voz Esperança, é inteligentíssimo e no final você vai entender o motivo do nome. Legal, vou ver. Veja. Eu baixo muito. É brasileiro, é de um brasileiro. Baixe que vale super a pena. Assim como Notícias de uma Guerra Particular. Para quem não assistiu... Notícias de uma Guerra Particular do Coutinho, do João Moreira Salles. E é um documentário que ele fala... É uma guerra particular porque ele vai mostrar as guerras no Rio. Isso, olha aí, há 10 anos atrás. Acho que esse documentário tem mais de 10 anos. E ele entrevista, por exemplo, o cara do morro que tá com a escopeta na mão, e ele pergunta pro cara do morro: rapaz, por que você tá com a escopeta na mão? O que é que você sente quando tá com a escopeta na mão? Ele, rapaz, eu sinto que eu tenho o direito de ter o meu sapato da moda, de ter minha roupa da moda, como o cara do asfalto tem. Ele faz a mesma pergunta pro policial em um momento diferente. O policial: o que é que você sente quando tá subindo no morro com a escopeta na mão? O policial vai e diz: eu sinto que eu tenho que matar porque o meu filho tem direito de estar com o sapato da moda, a camisa da moda, o mesmo discurso dos dois. Então é um documentário muito bem feito, muito forte. Foi muito pressionado ele na época, porque disse que ele tinha feito acordos com o crime organizado para poder entrar nas favelas e fazer todo o documentário. Eu tive o prazer, assim, das grandes prazeres que eu tive na vida foi dele lançar, e eu estar no dia do lançamento no Rio. Legal. Na Estácio, na época ele estava lançando, e eu estava lá e assisti o lançamento. Foi engraçado, na hora que ele estava falando, a polícia passou por outro motivo qualquer, com a sirene ligada, então, os gritos. Mas é muito interessante e ele se torna muito atual para este momento atual, esse documentário do João Moreira Salles. E nós que aqui estamos por Voz Esperamos, eu indico a qualquer um documentário já bem antigo, que deve ter 10, 15 anos, mas vale super a pena assistir. Na adolescência eu trabalhei numa locadora, né? E assim, Aí vem o amor ao filme? Eu acho que sim.
Acho que sim, né? Eu trabalhei 5 anos nessa locadora, eu via muito filme, mas assim, eu era meio cabreiro para ver dramas, né? Ou filmes que se aproximassem mais do que a gente chama de realidade, né? E tal. Dramas sociais, Sei. cotidianos, etc. E eu via mais filme de ação e terror, que também são bons também, Sem dúvida. Né? Mas a minha cinefilia mesmo eu vim desenvolver há tipo uns 4, 5 anos atrás. Através Através de quem? Da internet. Na Foi verdade, você sozinho? Sozinho. Na verdade, assim como pesquisa mesmo, né? De linguagem mesmo. Pesquisar para Aham. aprender a fazer. Porque assim, a gente aprende... Eu tenho um curso técnico, mas assim... A gente aprende fazendo, né? Então, assim, é vendo filme, conversando, Quem tentando mais aproximar. te influenciou, Natan? Quem que você pode dizer? Cara, eu gosto... Cineasta, Eu gosto quem te- demais, assim, olha, assim, a gente pode ter orgulho, nós cearenses e nordestinos, a meu ver, a gente tem o cinema que mais me agrada, assim, no país atualmente, ele é feito aqui, Pernambuco, no Ceará, Turma da Paraíba tem umas coisas, mas eu gosto muito do Carinha, Ainus, que é cearense, Sei. né, que fica entre Alemanha e Brasil, Isso. eu gosto demais, assim, demais, né. Um cinema acessível, de afeto, meio artesanal, que vai ali pros pequenos gestos, né? Assim, A Gosto gente demais. nós, assim, aqui no Brasil, principalmente, eu acho que de uma forma geral, nós Tem. nos acostumamos, eu não sei se você concorda comigo, eu não sou nenhum especialista em cinema, mas parece que nós nos acostumamos com a rapidez daquele cinema americano, né? Com aquilo ali. Aí quando você assiste o cinema francês, você acha ele um marasmo. E que é lindo o cinema bonito, francês, né? O cinema francês eu acho de uma beleza, eu adoro. É. Os filmes que eu assisti, que eu tive a oportunidade, que é difícil a gente ter acesso, né? tem um portal chamado Making Off, Making Off. que assim, é um paraíso aquilo ali. Aí Eu vou ver. Você falando aqui, a maioria desses filmes eu tenho baixado, mas não dá tempo. E aí eu me esforço para todo dia ver um curto ou um longo. Aham. Por exemplo, ontem não deu, anteontem deu, assim, eu tenho conseguido Sei. manter. Mas é muito difícil, porque é muito filme, muita Eu coisa sei. boa para ver. Eu gosto do cinema francês, eu acho muito Eu bom. também. Aliás, o cinema latino-americano, né? Ali o pessoal produzido por Martim Barbeiro, tinha uma turma muito A boa. gente tem um... E aí a turma da Paraíba, muito influenciada pelo Ariano Suassuna, né? Aquilo ali parece que deu uma nova roupagem Tem um pra caba- Paraíba, Pernambuco. É um paraibano chamado Tavinho Teixeira. Acho que ele é danado, viu? Tem um filme chamado Só Alegria. É uma ficção... É recente, né? Tá rodando em festival aí. É uma ficção distópica ambientada nessa doidice que se tornou o Brasil. São freiras que se armam e... eu não vou contar detalhes, não. Tô doido Mas eu pra vou ver, não assistir. entende, não. Vamos E é assim, atrás. é uma sociedade brasileira que está dominada por religiosos fundamentalistas, né? Tomada de conta da Legal. política. Essas freiras são meio que... Me diga Chama uma Só coisa. Alegria. Um curta-metragem de 15 minutos hoje, feito pelo Natan. Qual é o custo? Cara, depende. Natal. Depende. Natal, Portela, Pernambuco. Depende, entre 30 e 60. Entre 30 a 60 mil Por exemplo, o reais. governo do estado aprova um projeto aí, digamos, 80, 60, enfim. 25% em média desse valor fica de imposto. Por exemplo, eu prefiro trabalhar com gente daqui. Assim, a minha angústia nesse momento é conseguir formar uma equipe fixa ali. Por exemplo, para esse curto agora, e para um longa também, que a gente roda um longa, acho que em julho, se Deus quiser. É um documentário. Mas assim, são processos parecidos. É um longa, mas Sei. a gente vai utilizar procedimento de ficção. Depois a gente pode falar sobre isso também. Mas assim, a gente não tem equipe formada, a gente não tem profissionais aqui. Na época do Francisca Carla, a gente tinha 25 mil, eu acho, para fazer o filme. Francisca Carla foi o que participou do Em Mato Grosso, é Foi. isso? Era um edital para iniciantes, era para quem estava fazendo o primeiro filme, né? E aí era um projeto pequeno. E aí apareceu um amigo que tinha uma experiência com produção de teatro, de espetáculo de teatro no Rio, em São Paulo, que conhecia Ney. E ele foi trazendo gente para dentro do projeto, o projeto se tornou maior, a gente acabou tendo que captar mais dinheiro. Resumindo, Francisca Carla, a gente fez por 110 mil. Na verdade, assim, porque eu considerava importante a gente... Eu me cagava de medo. Eu nunca tinha estado no set profissional. Aí você imagina quem sou eu, para estar com o Ney, aquele povo, sem nunca ter dirigido Patavina. E eles muito generosos? Demais. Seres humanos lindos, assim, pessoas simples, massa. Aí a gente contratou uma equipe, que era uma equipe que eu já acompanhava, gostava do trabalho, a equipe do coletivo chamado Alumbramento de Fortaleza. Todo mundo muito bem pago. E assim, foi a experiência que eu acho que era importante para a gente ter aqui em Tianguá, estar no set profissional, ver como é o trabalho da galera e para tentar começar a fazer
e criar não sei se eu chamo de núcleo, mas assim, a gente ter um mínimo de mão de obra necessária para fazer um filme, que a gente ainda não tem. Eu sei. Né? Por exemplo, eu acabo fazendo muitas funções no filme. Algumas porque eu faço questão de fazer, outras porque não tem. Necessidade. Por exemplo, agora eu tô tendo que, assim, essa correria todinha que eu venho me ficando nisso tem a ver com isso, de cuidar das questões artísticas e de cuidar das questões de produção. Por exemplo, burocracia, contrato, dinheiro, não sei o quê, que não é muito minha praia, né? Nesse processo de criação, da criação do roteiro, a finalização do filme, qual é a parte que tu considera que seja mais difícil? É a captação de recurso? É elenco? É a parte técnica? É o equipamento? Mas eu acho que é elenco, assim. Na verdade, eu não sei se é uma angústia, eu acho que tem uma angústia artística, né? De você, escolher quem, né? Conseguir encontrar as pessoas para aquele Daquilo filme, que você viu, aquele, né? Com aquele olhar, né? Você escreve com um olhar, você vê a pessoa, você tem um imaginário desta pessoa. E assim, arriscado, porque assim, você já está trabalhando com não ator, né? Aí você não sabe o que vai sair dali. Você não sabe se, dali naquele momento ali que você fez aquela seleção, funcionou e tal. E aí, mas na hora você não sabe. Acho que o meu maior medo é esse. E assim, a parte mas dá mais... certo, né? Vai tem que acreditar na intuição, eu acredito. A parte mais angustiante ou mais difícil é essa, mas a mais prazerosa é quando tá feito. É quando tá feito. Quando você começa a montar. o processo dá pra curtir. Quando você começa a montar, que aí você começa a ver aquelas imagens soltas, todas se conectando e dizendo alguma coisa. Aquilo. Poxa, aí você viaja. E aí, quando eu falo que eu gosto dessa coisa mais simples, minimalista, e equipe pequena e artesanal, é que aí você acaba tendo mais tempo de fazer e refazer. Por exemplo, um caleidoscópio. O bom de estar com a equipe, mesmo que não seja profissional, assim, os meninos nunca tinham filmado nada, o menino do som nunca tinha feito nada, né? Então, ainda quem tinha uma experiência era eu e o menino do som, mas assim, a experiência dele não era com som, era outra coisa. Mas era um amigo do coração, músico, né, que sacava de som e tal. Era isso, que a gente podia filmar e refilmar. E eu dizia, gente, assim, o meu orçamento é esse, eu tenho isso. Dá certo, a gente topa. Vocês topam? Vamos, Natal. Fica alguma coisa financeiramente, Natal? Não, assim, significativamente, assim, para ganhar dinheiro, viver de cinema não dá ainda não. Mas vai dar, por né? exemplo, por exemplo, assim, eu tenho meu próprio equipamento, consigo pagar bem todo mundo, me pago bem, assim, mas assim, enricar de cinema. Salário, claro né? que não. Mas você se paga. Claro, Tem me que se pago, pagar. tenho que me pagar. É Claro, eu tenho que me pagar. Eu acho Não que é a assim, primeira pessoa que a gente tem que pagar é a gente. É verdade. É. Eu gosto muito de me pagar. Verdade. E aí tem uma coisa que é legal também, é que assim, você capitaliza. Se o filme for bom, ele roda, você ganha prêmio. Fica. E tem o prazer, por exemplo, né? Tem, é muito bom. E você, sei lá, você afeta, né, os outros. Né? Aquilo ali tem um... Natal, nosso tempo está acabando. O que eu não perguntei que você queria que eu tivesse lhe perguntado? Vixe Maria. Eu não lhe perguntei. O que eu não lhe perguntei que você queria que eu tivesse lhe perguntado? Mas, não sei, eu acho que foi muito bom, viu? Obrigado, adorei a conversa. Eu adorei Obrigado, mais, eu acho. Para finalizar, a gente sabe que o advento do YouTube, ele trouxe uma galera que sempre gostou de cinema e pegou um celular ou aquelas câmeras antigas e começou a gravar, né, seguindo tutoriais. Qual é o conselho, qual é a dica que tu dá para essa galera, para essa meninada que tá começando, que quer trabalhar com cinema, que gosta, que tá com o celular na mão, que faz um ou outro filme, uma animaçãozinha, que dica que tu daria? Assista filmes, conheçam o cinema brasileiro, descubram o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é muito além, muito mais do que favela, do que sertão com seca, sabe? A gente tem uma cinematografia linda, reconhecida no mundo e a gente não dá valor. A gente acha que cinema brasileiro é só o que tá lá no shopping, as comédias, que na verdade, enquanto linguagem... Enquanto linguagem é televisão, né? Na verdade, assim, elas são novelas, né? Novelas porque, colocadas assim, cinema é uma viagem, né? É uma outra história, assim, enquanto linguagem, né? Ítalo é um cinéfilo, né? Gosta de filme. O que é que tem assistido de bom agora, Ítalo? Não me coloque nessa situação. Não, mas me diga, o que é que tem assistido de bom? Eu tenho assistido blockbusters, o que tem chegado. É bom também. É entretenimento de verdade, é um passatempo. Eu gasto sim tempo assistindo diretores que têm uma proposta mais ousada, mas ultimamente... É mais entretenimento mesmo, é isso? Mas deixa eu te dizer, Natal, eu vou te pedir pra gente colocar nas nossas redes sociais
uma lista de um top 10 de Beleza. indicação de Eita, lista. filmes Pronto, mas eu faço. nacionais. A gente Pronto. tá na febre da lista, né? Sempre tem, né? Eu Começa acho de ano. que uma coisa que eu quero também combinar, que eu estava aqui falando com você em Playlist. off, vai ser quando a faculdade estiver cada vez mais efervescente, Legal. fazer umas noites de Legal, cinema top lá, demais. com pipoca, com coisa nossa para ser discutido dentro Legal. do auditório da faculdade. Eu acho que esse é meu grande prazer da faculdade Via Sapiens de existir, vai ser quando eu ver Legal. nós dentro da faculdade fazendo isso. Maravilha. Essa é Até, uma maravilha da faculdade. Carlos, assim, é uma ideia, pode parecer coincidência, mas não é. É uma ideia que eu já venho maturando, assim. Essa atividade cineclubista eu faço, eu gosto de ir pros terreiros, pros alpendre, pros sítios, sobretudo. Aham. Adoro. Mas, assim, é levar cinema Pra academia. pra academia. Pois vamos começar Sabe, pela Via pras Sapiens, já escolas. sinta-se Vamos, convidado. vamos sim, vamos Quero sim. começar por lá, tá certo? Muito obrigado. Se Tá bom, der obrigado. tudo errado, a gente vai embora pra Passárgada, Paz. tá certo? Aí aqui nós temos a provocação, que é o último quadro da gente. Se der tudo errado... Deixa eu fazer, me permita. Pois não. Vocês falar. O Cineclube de Quebrada, esse projeto, Certo. e A Beleza de Rose, que é um curta-metragem, e o projeto Interior, que é esse longa-metragem que a gente filma, espero que em julho ou até o final do ano, são projetos apoiados pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Certo. através da lei número 13.811, de 16 de agosto de 2006. Tá Eu bom? quero abraçar o secretário de Cultura do Estado Fabiano do Ceará. Piuba, maravilhoso. Fabiano Piuba, um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Trabalho lindo, E viu? se der tudo, aqui nós temos o nosso último quadro chamado Provocações. Então, se der tudo errado, nós vamos embora para a Passárgada. Um verso será meu, um verso será seu. Eu leio um verso, você pode soltar provocações. Você começa ou começa? Provocações. Provocações. Quero lá, meu avô. Vamos embora pra Passárgada. Lá eu sou amigo do rei, Lá tem uma mulher que eu quero. na cama que escolherei. Vamos embora pra Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura. De tal modo inconsequente, Que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente. da nora que nunca tive. E como farei ginástica, Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo. tomarei banhos de mar, E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água, pra me contar as histórias. que no tempo deu menino. Rosa vinha me contar, Vamos embora pra Passárgada. em Passárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro, De impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade. tem prostitutas bonitas. Pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste, Mais triste de não ter jeito. quando de noite me der, Vontade de me matar. lá sou amigo do rei, Terei a mulher que eu quero. na cama que escolherei. Vamos embora pra Passárgada. Um grande Brincava abraço. com minha avó com esse poema. Um beijo, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigadão a você, Obrigado ao meu povo de irmão. casa aí também. Agora aí. Finalizar, né? Quero agradecer a todos em nome da Faculdade Via Sapiens, em nome da Rádio Santana. Agradecer de coração aqui a Natal Portela. Eu que E agradeço. dizer que a todos os ouvintes que todas as terças-feiras, das 20 às 21h30, nós estamos aqui com este programa que é feito com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, Estação Sapiens. Você pode nos acompanhar através das redes sociais da Faculdade Via Sapiens. Quem não assistiu o programa pode fazer o quê? Ótimo. Quem não assistiu o programa pode acessar lá no Facebook, no YouTube. A partir de amanhã já, bota lá Faculdade Via Sapiens, que vai estar o programa gravado, com todas as informações, com tudo que você não pôde curtir hoje, mas a partir de amanhã vai estar lá nas redes sociais. Só jogar lá no YouTube Faculdade Via Sapiens. Vem evoluir com a gente. Grande abraço, boa noite, uma boa semana. Um beijo no coração.